Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Boa Noite Rio Branco, desta terça-feira, 10 de abril. Tenho a grata satisfação aqui de receber para este bloco, falar sobre a inscrição, uma grande inscrição no CIAF do Estado. Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho, é um assunto não tão simples. Nós estamos aqui com o Procurador do Estado, Arlen de Souza, explicar que a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, entrou com um processo no Supremo Tribunal Federal, isso em função de uma inadimplência do Estado que estava indevidamente inscrito no CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. E isso fez com que o Estado deixasse por um tempo de receber algumas verbas para saúde, diversos outros setores. Ele vai explicar aqui agora. Boa noite, doutor Arlen Souza. Boa noite, é um prazer estar aqui, Arquibaldo, e esclarecer essa questão, né? Um prazer estar aqui para trazer uma notícia tão proveitosa e tão aprazível para o Estado do Acre. Com certeza, aprazível mesmo. Para explicar aos telespectadores, doutor Arlen, por que o Acre estava inscrito no CIAF? Por que houve essa notificação do Estado? Bom, o Estado, como costuma acontecer, celebrou um convênio com o Ministério da Saúde. Esse convênio consistia num repasse de um recurso financeiro que deveria ser empregado na aquisição de equipamentos de informática. Correto. E esses equipamentos deveriam servir para integrar uma rede que possibilitasse o compartilhamento de dados por parte das unidades de saúde do Estado. Certo. Esse convênio foi algo em torno, a quantia foi algo em torno de R$250 mil, e havia uma contrapartida também do Estado do Acre, uma contrapartida financeira, e esses equipamentos foram adquiridos. O que aconteceu é que, quando da visita de uma comissão do Ministério para verificar o cumprimento do objeto do convênio, verificou-se que apenas se tinha adquirido esses equipamentos. A rede ainda não estava integrada. E aí, infelizmente, o tratamento que o Ministério da Saúde deu para o Estado foi de inadimplência, como se o Estado tivesse malversado esse recurso. E, na verdade, não foi nada disso. É uma política pública que ia ser implementada em etapas e foi cumprida a primeira etapa, né? Então, até porque essa integração deveria ser feita com o auxílio técnico do próprio Ministério da Saúde, por meio de fornecimento de software, de pessoal capacitado para passar a experiência, né, por parte do próprio Ministério. E esse seria o passo seguinte. E na análise do Ministério, o que aconteceu foi isso. Eles entenderam que, como a política pública não tinha sido alcançada, o status do Estado do Acre era de inadimplente e por isso procedeu a essa inscrição no CIAF. Okay. São tantos os mecanismos, né, de controle e fiscalização que às vezes acaba acarretando mesmo esses equívocos. Exatamente. Doutor, pois não, pode falar. Só esclarecer que a função de controle, ela é super importante, né? Nós não estamos aqui também a contrariar de maneira gratuita o posicionamento da União, porque a União tem sido parceira do Estado, sempre foi, né? Uhum. Todos nós sabemos que é de fundamental importância para o Estado a celebração desses convênios, essas transferências voluntárias. E o que aconteceu, na verdade, a gente imagina que tenha sido um mal-entendido, né, com relação da forma como a maneira como o Ministério conduziu as coisas, né? E a gente espera que isso esteja sanado e que isso não mais aconteça, né? Uhum. Em convênios vindouros. Entendi. A ação da PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, garantiu o desbloqueio de R$141 milhões. Uma parte desse dinheiro da saúde, mas outras secretarias também seriam beneficiadas agora com essa liberação. Quanto tempo esses valores ficaram retidos em função desse equívoco? Tão logo a PGE foi acionada, nós já começamos a trabalhar na peça judicial que foi intentada no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Como era uma ação proposta por parte do Estado do Acre contra a União, a competência originária é do Supremo Tribunal Federal e algo em torno de 10 dias foi o tempo necessário para que a PGE fosse acionada, protocolasse a petição, a ação civil originária no Supremo, e nós obtivéssemos essa liminar do ministro Lewandowski. Assim que a PGE ficou sabendo do resultado, da inscrição no CIAF, né?
imediatamente entrou com o processo? Imediatamente. Nós levamos um tempo para reunir o acervo documental por parte da Secretaria, né? A Secretaria nos forneceu todo esse acervo, o dossiê que veiculava o acompanhamento da implementação dessa política pública. Houve uma análise rápida a respeito dos documentos e organização, e a partir daí nós passamos a trabalhar na peça judicial, que é uma peça complexa, né? Nós temos teses sucessivas para demonstrar que essa inscrição foi indevida e que foi exitosa, né, nesse primeiro momento ao conseguirmos essa liminar no Supremo Tribunal Federal. O deferimento do Lewandowski, o ministro do STF, foi em caráter liminar, né? Suspendeu os efeitos da inscrição no CIAF do Estado. Obviamente, pelo que o senhor está me falando, não, no curso do processo, que ainda vai haver o julgamento, né, no mérito desse processo, não vai haver, então, um retorno do Acre ao CIAF, né, já que ele foi equivocadamente inscrito, né? Nós esperamos que não. A maioria das decisões judiciais é passível de recurso. Então, essa decisão, é possível que a União venha a recorrer dela, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é muito firme no sentido de que essa inclusão, da forma como foi feita, ela é indevida. Existe um procedimento chamado tomada de contas especial que deveria ter sido observado, justamente para que o Estado fosse ouvido e exercesse seu direito à ampla defesa e contraditório, como é assegurado a todos pela nossa Constituição. Na medida em que isso não aconteceu, o ministro deu essa decisão que a gente chama de natureza acautelatória, justamente para resguardar o Estado do Acre, para que o Estado não se inviabilize, considerando que esse dinheiro vai ser muito necessário para fazer frente a todas as atividades do Estado, na saúde, na educação, no policiamento, moradia. Nós sabemos que todas as ações, as políticas públicas do Estado, pelo menos a maioria delas, tem um custo financeiro. E seria inviabilizar o Estado por bastante tempo, na medida em que essa decisão não fosse concedida. Doutor Arlen, se não houvesse essa decisão que o senhor chamou de em caráter acautelatório, o direito tem uma linguagem muito específica. Quanto tempo, mais ou menos, levaria o julgamento de um processo como esse? Pela nossa experiência atuando no Supremo Tribunal Federal, eu imagino que essa decisão final deva sair em 4 anos. Então, caso não houvesse essa decisão liminar, nós teríamos que aguardar o desfecho desse processo, uma decisão final, e que colocaria fim ao processo e que demoraria algo em torno desse tempo, 4 anos, que acabaria, como eu disse antes, por inviabilizar as atividades do Estado, nas políticas públicas do Estado do Acre, de maneira geral. Daí a ação imediata, rápida, né, eficiente, célere do STF, justamente para que não haja esse problema. Eu tenho, obviamente, que outros estados também passam por isso, né? Sim, é verdade. Nós temos notícia recente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do estado de São Paulo, que são estados até que têm um estágio de desenvolvimento talvez um pouco mais avançado do que o nosso, mas que também dependem de recursos financeiros da União, porque a União tem uma capacidade financeira muito superior dos estados federados. E o próprio Constituinte originário optou por essa maneira. Existe uma série de tributos, de contribuições, de impostos que são cobrados pela União, né? E o modelo que a gente tem de tributação é esse. A União tributa e, na repartição das rendas, divide aquilo, né, aqueles recursos financeiros com os estados federados que vão fazer frente às suas atividades, né? Então, esses recursos são importantes não só para o estado do Acre, mas para os outros estados também, estados mais industrializados, inclusive como o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, que tem levado essas questões ao Supremo Tribunal Federal e, como eu disse antes, tem tido uma resposta positiva, tem obtido essas liminares para evitar a inclusão indevida no cadastro de devedores. Correto. A liberação desses 141 milhões de reais, ela é imediata, doutor Arlen? Sim, na medida em que é dado baixa no CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira, que a União opera, faz todas as suas operações financeiras, na medida em que essa restrição é baixada, não existe mais nenhum óbice para que haja essas transferências voluntárias. Então, o Estado vai poder acessar a todos esses recursos que diziam respeito, inclusive, a outros ministérios, né, que compõem a União, e que vão ser necessários também em outras secretarias, em outros órgãos do Estado, porque o Estado é um só.
na medida em que se negativa o Estado do Acre num cadastro de devedores, isso inviabiliza a percepção desses recursos para o Estado de maneira geral. Ou seja, é um equívoco que por essa inscrição na compra de computadores para a saúde iria refletir em todos os setores da administração pública? Todos os setores, policiamento, como eu disse antes, saúde, educação. Nós sabemos que todas as obrigações do Estado implicam num custo, né? Fazer política pública tem um viés financeiro, né? Tem uma componente financeira que é fundamental, né? O Estado do Acre não tem uma arrecadação tão grande assim. E essas transferências voluntárias são fundamentais para a saúde financeira do Estado. Com certeza. Com certeza. Nós dependemos muito ainda, né, da União para tocarmos os nossos serviços públicos. Doutor, já aconteceu anteriormente com o Acre, ser inscrito no CIAF? Sim, infelizmente já aconteceu. Tratava de um valor muito semelhante, né, relativo a uma outra secretaria. E foi quando nós tomamos conhecimento, inclusive, desse problema que vinha acontecendo já a outros estados. E, de igual maneira, nós agimos com bastante agilidade. Conseguimos, à época, um provimento liminar, uma decisão liminar, por parte da ministra Carmen Lúcia. Então, a gente imagina que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, independentemente de qual seja o ministro responsável por essa análise imediata, a questão já está consolidada, já está pacificada, o que nos faz acreditar também que essa decisão liminar vai ser mantida independentemente de recursos por parte da União. Correto. Além de ações como essa, doutor Arlen, quais são as outras atribuições da Procuradoria-Geral do Estado? Bem, a Procuradoria-Geral do Estado, ela tem duas frentes bem delimitadas de atuação. Seria o que a gente chama de contencioso, que seriam essas atividades de processos judiciais, a representação judicial do Estado do Acre, e a parte de consultoria, que seria a implementação de políticas públicas. Então, quando o gestor quer implementar uma política pública e quer se cercar dos cuidados para fazer tudo dentro da legalidade, de acordo com os preceitos dos tribunais de contas, dos órgãos de controle interno e externo, ela procura a PGE faz um estudo do caso, analisa essa componente jurídica e dá uma resposta em forma de parecer para o gestor, para que ele possa implementar essa política pública dentro da legalidade. No que diz respeito à representação judicial, que é essa outra frente que a gente atua, que eu me referi primeiramente, quando alguém demanda contra o Estado, é a Procuradoria-Geral do Estado que defende o ente público. E quando o Estado demanda contra alguém, ajuiza uma ação contra alguém, também é por meio da PGE que essa ação é ajuizada. Ok, doutor, nosso tempo esgotou, estamos encerrando este bloco e o programa. O senhor gostaria de ressaltar alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade, a PGE está à disposição para maiores esclarecimentos com relação a essa atuação, no caso desse convênio específico, e qualquer outra questão que merecer a atenção desse órgão de imprensa. Ok, nós que agradecemos a sua vinda ao programa, também nos colocamos à disposição da Procuradoria-Geral do Estado para esclarecer à população questões de interesse público como este. Nós encerramos o programa desta terça-feira, dia 10 de abril. Eu agradeço também a sua audiência, nós estaremos de volta a partir de amanhã. Eu conto com você. Muito obrigado, até lá.